Estamos de volta e o Senado adiou a votação da mini-reforma eleitoral. Com isso, as regras não vão valer para as eleições de 2024. Entre outras propostas, o projeto flexibiliza a cota de participação de mulheres. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a deputada federal pela União Brasil, Gisela Simona. Boa tarde, deputada, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Sempre uma honra voltar aqui, poder prestar contas, um pouco do nosso mandato, das discussões que acontecem em Brasília, mas que reverberam aí para todo o Brasil. Então, muito importante a todo cidadão estar aí constantemente acompanhando o que cada um de nós, deputados federais e senadores, estamos fazendo por lá. Deputado, o Senado não vai votar a mini-reforma para valer nas eleições do ano que vem. Aí os marmanjos do Congresso lá nessa mini-reforma, eles até iam permitir, não é, que se mantivesse a cota destinada às mulheres, mas do seguinte, né, não precisaria passar todo o recurso financeiro que os homens vão receber, não é? Então, nós ficamos aí, quando eu falo nós mulheres, a bancada feminina como um todo, vimos uma manobra muito ruim aí. Primeiro que no texto, importante só registro, no texto da mini-reforma eleitoral, tudo que era polêmico saiu. Passou rápido pela Câmara, porque inclusive essas questões das cadeiras, das mulheres, isso saiu e virou PEC em separado. O que ficava no texto da mini-reforma mesmo foi realmente essa questão de um pouco da desburocratização das prestações de contas, e algumas questões aí envolvendo a questão do quociente eleitoral e tudo mais. Agora, essa questão da manobra com relação às mulheres é de que há um clamor de alguns partidos para que haja aí a anistia pelas penalidades de quem não cumpriu a cotas de mulheres e negros na última eleição. E como havia, claro que quase que um consenso das mulheres em não aceitar isso, eles fizeram na PEC da anistia, colocaram o que era um pedido da bancada feminina, que nós pudéssemos ter cadeiras fixas nas câmaras de vereadores, nas assembleias e no próprio Congresso. Então vejam que isso para nós foi uma grande manobra, porque o que era um consenso não votar, até para não isentar de penalidade esses partidos, nós vimos ali no mesmo texto a questão de poder aí ter mulheres, por exemplo, no Brasil, para se ter uma ideia, quase 1000 câmaras de vereadores, não tem nenhuma mulher vereadora, então com isso, com 15% já garantido para o próximo ano, nós teríamos aí pelo menos uma vereadora em cada Câmara Municipal do país. E 2026 já teríamos aí um total de 20%, esse percentual saindo de 15 para 20, E na verdade a proposta inicial tinha 30% para os próximos anos, 30%. E isso nós vimos dentro de uma manobra, já que na verdade não houve esse consenso. Mas enfim, por conta das obstruções que estão tendo já há 3 semanas dentro do Congresso Nacional como um todo, tudo isso parou de se votar e a mini-reforma, que poderia valer para outubro de 2024, já nas próximas eleições municipais, não valerão mais. Deputada, e falando em mulheres na política, aconteceu nesta semana a cassação de uma vereadora por Cuiabá, vereadora pelo PT, Edna Sampaio, agora ex-vereadora. E de que forma a senhora interpretou toda essa questão? Sabemos que é importante oportunizar lugares às mulheres, no entanto, apelar para o vitimismo, que foi muito explícito nesse caso, é o melhor caminho? Porque sabemos, houve opressão ao longo da história contra as mulheres, mas essa deve ser a tônica na política também, muitas vezes, para se esquivar do principal problema? Veja, eu acredito sempre que toda acusação que qualquer um de nós somos vítimas, nós temos que ir direto ao ponto, ou seja, a conduta que nos está sendo imputada. Então, talvez não trabalhar tanto na conduta, mas em outros aspectos pode ter sido aí uma das falhas de toda essa defesa. Mas acredito que a Câmara de Vereadores fez o seu papel dentro da Comissão de Ética e agora, se houve excessos, se houve abusos ou não, o Poder Judiciário é o órgão competente para poder avaliar e dar o resultado final. Mas, sendo mulher ou não, a senhora acredita que a punição acabou sendo justa nesse caso? Foi de acordo com o que se tinha de provas, Então, eu acredito que dentro desse contexto aconteceu o julgamento.
né? Acredito sim que talvez isso sirva de lição em que ponto? Que a Câmara realmente venha regulamentando melhor a questão das verbas indenizatórias. É muito importante que se tenha uma regra clara para que se possa prestar contas dessa verba indenizatória. Então, acredito que isso fica de lição, não só aí, para os vereadores, né, mas para todo o legislativo do Brasil como um todo. Deputada, anualmente os deputados federais, né, cada deputado federal tem direito individualmente a algo em torno aí de 35 milhões de reais em emendas parlamentares. A deputada Gisela Simona vai destinar essas emendas aí para quais setores? Então, importante o registro, né, que, na verdade, eu sou suplente de deputada federal. Então não é a senhora que vai indicar? A suplente deputada federal, essas emendas é referente ao ano, como o senhor mesmo disse, durante todo o ano. Então, eu aí terei uma parte da destinação dessas emendas, sim, né? E a outra parte, como é o mandatário, é do deputado Fábio Garcia. O que é essa parte aí, da senhora, e o que vai ser a parte do deputado titular Fábio Garcia? Proporcional aos meses de mandatos, vamos colocar isso, né? De um ano, nós temos aí 4 meses são de Gisela, os outros meses são de Fábio Garcia. Então, isso é o dentro do justo. Então, dentro desse contexto, né, na verdade, nós estamos recebendo aí muitos prefeitos, muitos vereadores, demandas das bases, de cada um das suas respectivas bases, né? Ainda não chegou-se o tempo para fazer a destinação, sempre deveria ser agora, em mês de outubro, até o dia 20 de outubro, mas nós estamos com atraso aí na Câmara dos Deputados para a questão da votação da LDO. Então, por conta desse atraso da LDO, pode-se mudar o período da destinação, que pode ir para novembro ou dezembro até, o período de destinação dessas emendas. Então, no momento, na verdade, a gente se faz toda essa análise de todos os pedidos que se tem para verificar o que é possível analisar. Lembrando sempre que há sempre um diálogo entre a bancada, porque às vezes um mesmo órgão, por exemplo, pede para vários da bancada e há muitas vezes o consenso de poder, ao invés de ser bancada individual, né, por ser a emenda de bancada, perdão, a emenda individual, a emenda de bancada. Né? A exemplo disso, vou dizer aí do IFMT, que eu não participei, mas o IFMT ele foi destinatário de mais de 40 milhões de emenda no último ano e foi uma emenda de bancada porque havia um pedido individual para cada um dos deputados. Né? Então, é dentro desse contexto que é feito esse alinhamento de destinação de bancadas. Deputada, agora falando de eleições 2024, o pleito em Cuiabá promete ser muito acirrado e a partir de então, né, 2 pré-candidatos do seu partido à prefeitura, que é o atual secretário da Casa Civil, Fábio Garcia, e também o deputado Eduardo Botelho. De que forma a senhora interpreta, avalia essa preferência, né, do atual presidente do União Brasil, que é o governador do estado, por Fábio Garcia, em detrimento de Botelho e o eminente racha? A senhora, no partido, a senhora acredita que deveria haver uma prévia, uma consulta com os demais filiados? Então, na verdade, vai haver, né? Vai haver essa prévia. Mas essa manifestação explícita de apoio já desde então? A manifestação explícita eu acho que é própria do pessoal de cada um. Né? Aí houveram compromissos logo depois da campanha, um pedido de Fábio Garcia que o governador aceitou, então acredito que é louvável da parte dele deixar transparente uma vontade pessoal dele, né, com relação a isso, como a maioria dos partidos a gente vê manifestações claras de outros mandatários também se manifestando. Nós já vimos, por exemplo, o deputado Júlio Campos manifestando que apoia o deputado Botelho. Mas no caso, né, o governador é o presidente do partido. É o presidente, né, do partido. Mas essa revelação, inclusive, ela tem sido feita mesmo antes disso acontecer. Mas, enfim, acredito que é importante para o partido ter lideranças fortes. União Brasil hoje é o partido que mais tem prefeitos hoje filiados, já somamos aí mais de 58 prefeitos filiados à União Brasil, e isso é muito forte, e Cuiabá não poderia ser diferente. Ter mais de um nome querendo pleito aí para a prefeitura de Cuiabá é muito importante, é democrático. Agora, o deputado Eduardo Botelho disse que não vai desistir da postulação dele de ser candidato a prefeito. Um racha no União Brasil, Eduardo Botelho, em tese, indo para o PSD de Carlos Favro. Isso pode significar dificuldades para uma vitória do grupo do governador Mauro Mendes? Nenhum racha é bom, Lúcio, né? É sempre bom o diálogo, é sempre bom o acordo. Então, a gente sempre caminha nesse sentido,
mas a gente respeita a vontade individual de todos os líderes aí, né? Não dá para o mesmo partido sair com 2 candidatos a prefeito, então vai ter que ser tomada uma decisão, mas ambos aí querendo manter a sua candidatura, é muito justo e salutar que cada um procure o partido que mais lhe acolhe. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e quero terminar convidando aí a todos para que possam me seguir aí nas redes sociais, Gisela Simona Oficial, para acompanhar um pouco mais do nosso mandato. Obrigada, deputada. E o Jornal do Meio